arrumar, vou pra casa fazer chapinha, passar um reboquinho, né? Não dá pra aparecer assim no vlog da Goi, imagina, né, gente? Não dá. Não dá. Você é tímida assim? Não? Demais. Sério? Muito, Gente. nossa. Eu não sou tímida com quem eu conheço, e daí quando eu tô bêbada. Então, eu acho que por mais louco que isso pareça, é muito diferente do que a geração atual da fotografia, que muitas pessoas escolheram ser fotógrafos. Eu tive, sim, não vou falar que eu não tive poder de escolha, mas eu venho de uma família de fotógrafos, então eu fugi disso a minha vida inteira. Inclusive meu pai ficou super chateado, quis me deserdar quando eu falei, não pai, eu vou ser fotógrafo, porque ele queria que alguém na vida tivesse futuro, né, da família ali, não. Enfim, não rolou, eu quis seguir os passos dele, literalmente, né. Mas isso, então, eu nasci, né, família de fotógrafos a vida inteira, e quando eu era pré-adolescente para adolescente, que a gente tem que fazer alguma coisa, né, trabalhar, enfim, eu quis ir trabalhar com eles, porque aquela coisa de trabalhar com os pais era muito fácil, né? E aí eu fui levando, fiz faculdade, comecei uma faculdade de moda, fiz um curso de comissária de bordo também, no meio do processo, e aí foi quando eu vi que realmente eu não sabia ou não conseguia fazer tão bem quanto eu já fazia fotografia, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e comecei a perceber que era o que eu fazia bem feito de fato, assim. Então, meio que por mais clichê do que a pergunta é a resposta, que a fotografia acho que me escolheu, assim. Eu tentei fugir disso e não consegui. Eu acho que é consolidar uma marca, assim, porque embora eu tive algumas dificuldades que alguns não têm por ter o legado dos meus pais. Então, quando eu comecei a fotografar no estúdio dos meus pais, eu escutava muitas pessoas me falarem mas será que fotografa também quanto a tua mãe, quanto teu pai? Então eu sempre carreguei essa carga comigo, se eu ia ser tão boa quanto eles. E aí, quando os meus pais não moram mais em Caxias, né, embora eu seja natural daqui, os meus pais foram para Parobé, que é uma cidade menorzinha aqui do Rio Grande do Sul, quando eu era nova. E o estúdio deles, eles abriram lá, o primeiro estúdio. Antes eles eram funcionários também, mas lidavam com fotografia. E quando eu voltei para Caxias, que eu quis ter a minha empresa, o meu nome, aí é aquela dificuldade de tu entrar no mercado e se consolidar no mercado e conseguir agregar valor à tua marca, e o fato de ter tido uma grande mudança na minha vida, de sair da casa dos meus pais, tudo, realmente a fotografia já era uma profissão, então se manter, estabilizar, pagar contas com a minha fotografia, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que, principalmente hoje, com que o país passou e tá saindo e um pouco não, eu acho que é conseguir pagar as contas assim com a nossa fotografia, com o nosso trabalho. Então, no estúdio, quando eu fotografava estúdio, eu tenho, embora todo mundo ache que não, mas eu sou tímida. A gente vai provar até o final. A gente vai provar. E não. Mas o que acontecia? Eu fotografava no estúdio o acompanhamento. Quando a criança fazia 1 ano que tinha festa, eu não queria ir fotografar. Porque eu já tinha isso, de que as pessoas, elas ficavam me olhando e, mas a tua mãe não veio, mas cadê teu pai? Mas, nossa, como tu é novinha e tu tá aqui fotografando. Então isso foi me retraindo, então eu tinha muito pânico. E dentro do estúdio eu consegui mais rápido provar que eu era capaz, porque né, até se alguma coisa acontecesse eu poderia chamar minha mãe para me socorrer, mas então eu conseguia ter essa liberdade muito mais fácil. E aí acabou que no estúdio, trabalhando em estúdio, né, a gente acaba lidando muito com crianças, e aí eu acabei fazendo sempre elas. E aí quando eu vim para Caxias,
eu tinha pavor. Hoje eu fotografo casamento também, mas eu tinha pavor de fazer qualquer tipo de evento, assim. Eu tinha a impressão que as pessoas iam estar me olhando e me julgando o tempo inteiro. Então, dentro do estúdio eu me sentia muito segura. Eu estava no meu ambiente, era eu que controlava a situação e com isso eu fazia sempre muito mais criança, porque eu fazia o carro-chefe do estúdio dos meus pais era o acompanhamento de 1 ano. Quando eu vim para Caxias, quando eu abri minha empresa, eu sabia que eu queria continuar fazendo isso porque eu gosto muito de criança. Eu gosto muito da pureza da criança, eu me identifico muito, assim, eu brinco que quando eu tô fotografando, eu sou igual uma criança, e não é porque, comportamento infantil, é porque eu chego e eu fico observando igual uma criança observa, eu vou me adaptando, eu sou curiosa, então a gente vai se descobrindo aos poucos, assim. E isso de criança é incrível, e de família, eu acho que é uma das coisas mais puras, E hoje, trabalhando dentro da casa das pessoas, eu consigo ter muito mais acesso à realidade de fato. Então, é muito difícil um pai e uma mãe que estão, por exemplo, de mal com alguma situação, tentar mudar essa situação porque eu tô lá. Eles acabam deixando transparecer e isso tudo é muito rico, porque às vezes em um evento social, a gente faz uma fantasia muito grande, porque é 1 ano, 2 em prol daquele evento em si. E com família não, é muito real, então os sentimentos estão todos à flor da pele, às vezes os pais estão confusos, não sabem como vão fazer um primeiro filho, acaba sendo muito mais real, assim. E isso eu acho que me fascina em fotografar família, eu acho que é muito mais perto da realidade, assim. Então, Instagram, acho que dominou o mercado para todo mundo, inclusive para mim. Eu era muito resistente ao Instagram. Eu sou muito resistente às novas tecnologias, então eu levo um pouquinho de tempo para me adaptar, mas no início desse ano eu comecei a publicar muito mais, tanto que hoje minha página ela tá um pouquinho abandonada, assim, mas no Instagram é onde eu publico. Eu tô com um site em andamento, que já faz uns 2 anos que tá em andamento. Eu vou deixando em andamento. Fui lá pesquisar. Isso, não. Deve ter um em breve lá. E ele se mantém em andamento por alguns anos. Mas agora é para sair até o final desse mês. Já temos novidades. Vamos ter um site, isso. Que beleza. Porque precisa, né? Eu sei que é até feio eu falar que eu não tenho, né? Mas eu sei que precisa, embora o Instagram ele seja hoje uma das ferramentas, 80% dos meus orçamentos vêm através do Instagram. Então, mas o site ele tem que estar ali para te dar consistência, né? A gente precisa ter um site para ter consistência. A maioria dos meus clientes chegam por indicação, mas antes era telefone. Então, me indicaram, mas hoje indicam, a pessoa vai no Instagram para ver se ela realmente gosta e já te manda uma mensagem lá mesmo, assim. Pergunta polêmica, né? Começou a polêmica. Então, até um tempo atrás eu falaria que sim. Eu era muito saudosista nessa questão, assim, de que tu só faz bem feito uma coisa. Mas eu acho que isso começou a mudar na minha cabeça, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, enfim. Hoje eu adoro fazer casamentos, eu faço muito fotografia de família e eu comecei a fazer retratos femininos, que era uma coisa que eu não tinha vontade de fazer um tempo atrás, mas esse ano começou a bater e eu comecei a experimentar, comecei a curtir bastante, assim. Então, ontem, falando com uma cliente, ela falou pra mim uma coisa que é muito verdade, assim, que se tu faz bem feito uma coisa, provavelmente tu vai conseguir fazer bem feito outras coisas também. Então, eu acho que dá sim pra fazer. Eu acho que todas as coisas que a gente for fazer, a gente precisa praticar muito. Às vezes eu sinto, se eu fico um tempo sem fotografar casamento, que a minha fotografia não tá tão boa quanto eu gostaria, da mesma forma com família. Então, acho que quanto mais a gente faz, melhor. Mas pra mim isso aconteceu num processo natural, mas eu acho que para ter uma consistência em todos, talvez cada um tenha que ser trabalhado de uma vez.
Então, quando eu comecei a fotografar casamentos, eu já tinha um trabalho super consolidado em família, eu já tinha eu já tinha um estilo fotográfico, eu já tinha uma linguagem que já era minha dentro da fotografia de família. E aí eu comecei a fazer isso com os casamentos, hoje eu já tenho também um estilo, uma linguagem dentro dos casamentos. E agora eu tô começando a construir isso dentro da fotografia dos retratos femininos. Então aí é interessante, eu acho que se a gente quer abraçar tudo de uma vez só, talvez a gente possa se perder no meio do caminho. Mas tem como fazer mais de uma coisa, tem como se especializar em mais de uma área, mas eu acho que é uma coisa de cada vez, assim. Quando uma estiver bem feita, a gente vai para outra e assim vai indo. Porque eu, pelo menos, não conseguiria, eu acho que fazer todas junto ao mesmo tempo e que ficassem boas. Uou! Se eu falar que agora, esses primeiros, não vou dizer desde o início do ano, mas ali, os últimos 5 meses, eu tô dedicando quase todo o meu tempo, assim. Acho que a gente teve alguns outros projetos da Amarelos que entraram e eu tenho dedicado de horas, tipo 12 horas por dia. Eu até tô um pouquinho em falta comigo, vive, pessoa, hobby. Eu esse ano meio que deixei de lado e tô muito focada na parte de empresa mesmo, assim. Muitos projetos novos, tem que administrar tudo, é complicado, né? Mas a gente tá tentando, a gente tem. Você tem uma equipe que te ajuda, como que funciona? Então, da minha empresa, sou eu e eu, né? Eu faço tudo. E da Amarelos, que é paralelo, daí eu tenho os meus sócios, que são os meninos da Acerbo, do estúdio, que é um estúdio, que eles fazem também, eles estão junto comigo nessa parte da Amarelos, então é meio dividido, assim. E também agora que eu assumi o estúdio dos meus pais no início do ano, então também tem mais esse daí, que daí sou eu e meu irmão. Mas são 3, Mas é cuidar da casa, do Lucas, da Madalena, né? Que esses são bem complicados. Esses dão um pouquinho mais de trabalho. Calmaria. Acho que se eu fosse falar agora, eu criei algumas pequenas metas, assim, de prazos, mas eu acho que mais 1 ou 2 anos bem focada nessa parte do trabalho, da parte viva empresária, porque eu me imagino daqui uns anos sendo a vozinha que fica fazendo comida para todo mundo. Toda vida! É, quase isso, sempre gostei. Então eu acho que é trabalhar pesado daqui a uns 3, 4 anos para dar uma acalmada e daqui a uns tempos, né? Outros projetos, Como eles conheceram meu trabalho? Se vem de alguma indicação, ou se acho muito interessante, assim, porque eu valorizo muito os meus clientes e é muito bom saber que eles me trazem. Eu acho que hoje, se eu fosse mensurar isso, o meu trabalho, 80% é de indicação, então quer dizer que os meus clientes me vendem muito mais do que qualquer outra plataforma. E é interessante saber, eu gosto de mandar uma mensagem, ligar, agradecer quando eu sei que eles me indicaram alguém, principalmente quando fecha um trabalho, que foi uma indicação que foi 100% válida, assim. E eu vou confessar que eu sou meio prática. Eu acabo vamos lá, esquecemos a palavra de novo. Atraindo, não é atraindo. Então, eu sou uma pessoa muito prática e eu acabo atraindo clientes muito práticos. Então, a gente acaba não
conversando muito, assim, eu tenho um delay muito grande de conversas em WhatsApp. Hoje eu procuro facilitar a vida do meu cliente, então eu converso com ele por WhatsApp. Eu não tenho muito isso assim, eu sou a pessoa que manda mensagem à meia-noite pra alguém. Então eu não vou brigar se alguém me mandar, não vou ser aquela pessoa que vai polemizar, mas agora meia-noite estão me mandando mensagem, eu tenho que dormir. Se eu estiver acordada, disposta, eu vou responder. Se não, no outro dia os meus clientes, eles entendem isso, assim. Eu já falei em outras vezes, às vezes eu falo em palestra, quando alguém me pergunta também, que eu tenho que levantar a mão pro céu e agradecer os meus clientes, porque a maioria são muito ocupados e muito práticos, então às vezes demora para responder, às vezes eu tenho que cobrar, e aí quando vai ser? Porque fazendo esse acompanhamento, então é um ano inteiro que tu tem que ficar marcando e reagendando e organizando a agenda para atender todos, mas eles acabam sendo muito práticos. Então, eles vêm por indicação, eu sempre pergunto, acho que a primeira frase é como eles conheceram o meu trabalho, a partir disso a gente conversa, é muito bacana porque isso gera também foi minha amiga que me indicou, então, que legal, faz muito tempo que eu não vejo ela, fotografei, e aí a gente conversa um pouco sobre a pessoa e eu já consigo sentir como é a vibe do cliente que está conversando comigo. Depois disso, eu sempre pergunto se eles viram alguma coisa mesmo do meu trabalho, porque aqui em Caxias é muito enraizado ainda o estúdio, então o meu trabalho ele foge um pouco disso, então para as pessoas entenderem se o que elas estão procurando é mesmo o que eu faço. Geralmente quando chega ali criança recém-nascida, então eles perguntam se eu faço newborn, então a primeira frase é que não é o newborn tradicional. E aí, se é o que eles procuram, não é aquele newborn tradicional, a gente já começa a conversar a partir disso, a gente já começa a ver um pouco das semelhanças, do que a gente tem um pouquinho em comum, e a conversa vai indo mais para esse rumo, assim, eu não tenho nada muito pautado, assim, personalizado de venda ou de contato com o cliente, é meio contato de amigos, assim. Eu tento não tratar, é muito... Acaba sendo até muito informal, assim, embora tenha momentos que eu preciso redigir um contrato, então que eu tenho que pedir alguns dados para eles e tudo mais. Eu tento tratar tudo como informal, porque o meu cliente chega geralmente gestante. Então, um turbilhão de coisas, médico, quartinho, chá de bebê, muita coisa acontecendo, ou com um bebê recém-nascido. Eu não conheci ela, a mulher gestante, mas com um bebê recém-nascido. Então, aquele turbilhão de coisas, e um bebê em casa e confusão. Então, preciso me adaptar também ao que eles estão vivendo e não posso exigir muito, que eles queiram me dar muita atenção. Então, eu geralmente pergunto se eles querem marcar um encontro para conversar, ou se eles não quiserem eu já vou mandar eu já mando a proposta do orçamento por e-mail. O que ele tava rindo? O Rafa passou nesse palhaçada. Não dá pra... Eles adoram, tu não tem ideia. Eles sabem que eu tenho déficit de atenção, porque eles estavam rindo de mim por isso esses dias, tá? Eu vou me desconcentrar e eu não volto mais pra frase. Não adianta. Eu sempre falo que às vezes, né, tipo, ainda, esse blog as mães não olham, né? Mamães, vocês não podem olhar esse blog, porque eu vou falar agora, vocês não podem ficar sabendo. Mas eu brinco que às vezes eu deveria pagar pra trabalhar, porque pra mim fotografar criança é uma terapia. A maioria das pessoas, desde a época do estúdio, assim, em estúdio era um pouquinho mais complicado. Fotografar em estúdio pra mim eu acho muito complicado, mas da forma como eu faço, eu acho que é muito tranquilo e muito terapêutico, porque eu chego lá, a criança ela é pura, ela é verdadeira, ela é sincera, então tu vai chegar lá, ela vai gostar ou não vai gostar de ti. São dois caminhos. Se ela gostar de ti, ela vai fazer coisas que tu não imagina, ela vai te fazer um carinho, ela vai ser tua amiga, ela vai querer brincar. Então é muito tranquilo. Às vezes tu tá naquele turbilhão de reunião e conta pra pagar e tem que ir banco, tem que fazer... E aí tu tem um ensaio no meio disso tudo, e aí tu chega lá e a criança te desacelera, assim, ela te acalma. Então eu acho que eu nem preciso de preparo, porque quando eu tô lá, eu tô sendo... É quase como... ela tá me fazendo um reiki, assim, ela tá aplicando um reiki em mim.
Isso é muito bom. Eu brinco que às vezes eu deveria pagar para os meus clientes porque tu chega na casa carregado e tu sai totalmente leve e livre. E criança é muito isso. Eu acho que fotografar na casa me permite muito mais isso, porque daí as crianças são como elas são. No estúdio a gente prende muito, daí a criança não quer rir, daí tu obriga ela a rir, daí ela chora, daí ela faz manha. Em casa não, até quando ela faz manha é engraçado, porque às vezes eu tô com 3, 4 clientes na mesma fase, na mesma idade, eu sei que os 3, 4 clientes estão fazendo a mesma manha, da mesma forma, porque é uma fase. Então é muito legal isso. Então, desde a manha ou qualquer outra coisa que eles façam é muito legal. E realmente eu acho que a única coisa que tem que se preparar é até para quando conhece uma nova família, assim. Eu acho que é muito mais para quando conhece uma nova família para antes de cada ensaio. E livre de preconceitos, assim, porque cada família vai estar passando pelaquela mesma fase de formas diferentes, então acho que a gente tem que estar preparado só para, se caso algo saia errado, a gente saber lidar com isso, assim. Eu já cheguei para fazer ensaio no auge do verão, em cidades que eram muito quentes, que a criança estava estressada porque ela estava numa fase que tinha que ser tudo do jeito dela. E o pai estava estressado porque ele queria acabar logo com o ensaio, porque ele sabia que o filho não estava gostando, e a mãe queria dar continuidade. Eu acho que esse é o preparo maior, assim, da gente saber como se portar diante de alguma dificuldade que vai acontecer, porque vai acontecer, eventualmente vai, que nem eu falei. Família, lá no início, família é uma coisa muito sincera. Tu tá fotografando família, eles não vão criar uma fantasia como às vezes pode ser que seja um casamento, né? Não que o casamento não seja real, mas às vezes tu vai criar aquela fantasia porque é aquele dia, tu quer que tudo saia perfeito. Família não, vai chegar ali num dia, num determinado mês, sei lá, no ensaio, que eles vão estar de saco cheio, que eles não vão querer olhar pra tua cara. Acontece muito isso comigo com os pais, por exemplo. Eu digo, as crianças são perfeitas, os pais que o pai, gênero, né? O pai que o pai não quer fazer foto. E aí a mãe obriga, e aí a criança pra ela é brincadeira, é festa, né? Então a mãe obriga, o pai não quer estar ali. No último ensaio ele não vê a hora de se ver livre de ti, entendeu? Ele chega, ele te vê na casa dele, tudo é novo. Então eu acho que é mais isso, de saber lidar com pai e às vezes com mãe, com alguma frustração que ela vai ter, até porque hoje já chegou mães chorando que o pai não queria participar do ensaio. Então é isso, muito mais se preparar. E eu acho que é só se preparar, assim, como se portar em determinadas situações. Nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, a gente tem que ter um filtro, né? A gente tem que tá disposto, embora para mim não seja uma dificuldade fotografar crianças, às vezes, eu tô cansado, tu tem que saber que aquilo ali é um trabalho, que às vezes vai te exigir um pouquinho mais de paciência. Mas é muito difícil, assim, eu acho que, principalmente com criança, embora a maioria das pessoas me fale, como é que tu consegue fotografar criança, porque deve ser horrível, porque não sei o que, eu acho muito tranquilo, assim. Criança, eu acho que não incomoda, assim. Quem geralmente é os pais. Então, olha essa aqui, eu gostei que eles estão. Eu tô olhando aqui agora, mas tá tudo amarelo. Onde eu olho tem uma pecinha amarela, adorei. Homenagem. Então, a minha bebê, ela. Quando eu comecei a fotografar casamento com o Lucas e entrar mais nesse meio assim dos casamentos, ver mais coisas de casamento, eu comecei a ver as associações. Na época o Lucas fazia parte de, eu acho que todas elas. E eu via as associações, eu via várias falhas, assim. Eu sou muito cri-cri e chata com a verdade, assim. Se eu tô te prometendo uma coisa, eu tenho que te entregar exatamente o que eu tô te prometendo. E aí eu começava a ver as associações, começava a ver alguns erros que eu achava que, na minha percepção, eram erros e tudo mais. E eu ficava incomodada. Acho que foi aí um dos motivos que eu nunca quis escrever alguma foto minha para algum prêmio, assim. Porque eu achava, não era muito fiel às verdades, assim. E aí eu sempre questionava o Lucas de, por que assim, por que não de outro jeito, talvez assim ia ser mais justo, não sei o quê.
E aí, vendo isso, e eu comecei a ver que não tinha nada parecido para a família. E aí me incomodava muito estar em um monte de eventos sempre e sempre aprendendo sobre casamento, sendo que eu sou fotógrafa de família. Então isso, a gente está falando de 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, assim, quando começou a surgir Amarelos. E me incomodava eu ir em congresso e não falarem sobre fotografia de família, me incomodava de ver matérias e não ter nada sobre fotografia de família. E aí, mesmo sendo contra prêmios, meio avessa, assim, por achar que não era muito justo em algumas questões, eu comecei a perceber que o que fez com que a fotografia de casamento evoluísse muito, desse esse boom e tivesse muito workshop de fotógrafo de casamento e enfim, palestras e tudo mais, eram as premiações, porque é a forma de tu te lançar para o mundo. Como as pessoas vão ver o teu trabalho? Tu manda foto para um prêmio, o prêmio é divulgado por uma associação e às vezes é uma associação dos Estados Unidos, às vezes é uma associação da Europa. Então todo mundo tá vendo e aí tu começa a agregar valor para esse nicho, para essa área e as pessoas começam a conhecer fotógrafos e na minha percepção era isso que tinha feito com que a fotografia de casamento tivesse evoluído tanto. E aí olhando pro lado da família, vendo que não tinha nada, a gente quis criar algo que começasse a gerar valor e prestígio para fotógrafos de família, para que a gente começasse a fazer isso girar um pouco e que a gente conseguisse ter mais fotógrafos sendo vistos, para que daí também pudessem, enfim, dar seus cursos, palestrar e estarem em grandes eventos, assim. Acho que um dos marcos, quando a Amarelos ela já tinha, porque a gente demorou muito tempo para estruturar a Amarelos e botar e mostrar ela. A gente tinha um nome e aí um amigo criou uma associação com o mesmo nome, então a gente, quando estava prestes a ser divulgado, a gente teve que trocar o nome, graças a Deus, porque eu acho que hoje o nome não poderia ser melhor. Acho que tudo acontece por uma razão e esse fato de ter trocado o nome no meio do caminho validou muito. Então a gente pegou a Amarelos. A primeira coisa que a gente não queria ser mais uma associação, porque é isso, sendo a chata pessoa da Fiel da Verdade, a associação é uma coisa que tem que ser paga, tem que ter um estatuto, tem que ter diretores, dirigentes. Eu não queria que a Amarelos tivesse esse nome, assim. Então a gente criou ela como uma plataforma, porque era bem isso, a gente queria poder gerar conteúdo para as pessoas, que as pessoas pudessem estudar a partir da plataforma, para daí aprender e aí que o prêmio fosse só literalmente a prova final do negócio, para daí sim, não, a gente está se lançando para o mundo, a gente está sendo vistos e aí então a primeira coisa que a gente queria era não ser uma associação. E aí depois disso a gente queria ter a parte da premiação, que a gente achou que era muito interessante, até para conhecer novos talentos, assim. Eu acho que no meio desse boom todo surgiu a fotografia newborn e surgiu a fotografia documental de família, que são dois nichos muito fortes hoje no mercado. Mas mesmo assim, a gente tem muitos fotógrafos bons de estúdio que não são vistos, fotógrafos de 15 anos que não são vistos, fotógrafos lifestyle que não são vistos. Então a gente quer cada vez mais dar visibilidade e gerar mais valor para esses fotógrafos. A gente está num momento de reestruturação dela, assim, geral, e a gente começou a bater muito, assim, no que ela representa, e realmente, hoje ela é uma vitrine, assim, a gente quer que ela seja uma vitrine, do anonimato para o mundo, para que as pessoas possam se reinventar, porque eu era saudosista em achar que concursos e associações só serviam para tirar dinheiro e criar uma falsa esperança e expectativa nos fotógrafos. E eu comecei a ver que não, a gente consegue fazer com que eles se reinventem, se busquem conhecer coisas novas e saiam da mesmice também. A gente tá vendo muito isso, assim, a cada concurso que a gente tem da Amarelo, sabe? Que as pessoas querem se reinventar, querem fazer diferente, para que elas possam criar prioridade também e propriedade para falar disso. E até porque
eu acho que nisso, voltando à crise, enfim, muita gente teve que buscar ajuda de outras formas. Então, eu vi muitos fotógrafos amigos de casamento conseguindo se manter com workshops. Então, a gente queria poder gerar isso. É uma nova fonte de renda também para os fotógrafos. Se tu cria propriedade, tu consegue vender isso mais fácil para outros. Tu vai ser chamado para palestrar, daqui a pouco tu já fechou uma turma de workshop, as pessoas já começam a te olhar com outros olhos e a gente vai ter... Hoje a gente tem grandes nomes da fotografia newborn e da fotografia documental, mas a gente ainda não tem tantos nomes de todo um resto de fotografia de família que é muito amplo, é muito grande. E até conversando, enfim, nesse processo todo da Amarelos, a gente veio muitas vezes aqui na GoImage conversar e a gente via, na maioria das empresas encadernadoras e laboratórios, hoje um dos maiores consumidores são os fotógrafos de família, sabe? E é um público que as pessoas não falam, que as pessoas não lembram. Agora mudou muito, mas eu lembro que em 2016 foi a primeira vez que eu dei uma palestra num evento de 2 dias. Eu era a única mulher e a única fotógrafa falando sobre família. Num evento com, sei lá, 12, 13 palestrantes que só falavam de casamento. Então, isso me incomodava e hoje a gente vê aí grandes eventos mudando, acrescentando um núcleo de família, porque é preciso. A gente tem muito, com certeza, se a gente for botar na ponta do lápis, a gente tem muito mais fotógrafos no Brasil que fazem família do que fazem casamento, porque a quantidade sai muito mais. Né? Família é uma coisa que tu vai acompanhar uma mesma família um ano inteiro, às vezes uma vida inteira. Então, casamento é né, daquela família em específico. A ideia é que as pessoas casem somente uma vez. Então, acho que tem muito campo e a gente quer bater cada vez mais nessa tecla das minorias. Então, muito mais estruturar para fotógrafos de estúdio, para fotógrafos lifestyle, para pessoas que fazem 15 anos. A gente acabou abrigando os fotógrafos de formatura também, porque quando a gente falou que a Amarelos era uma plataforma para minorias, muita gente veio questionar que mas não tem concurso, eu só faço formatura e eu queria poder mandar minhas fotos, eu quero que as pessoas me vejam. E a gente acabou abraçando a formatura também como um meio de mostrar essa minoria, sabe? E nessa tentativa de ajudar os fotógrafos, não só com a premiação, mas com o que vem por trás, com o ensino da técnica, a gente se viu preso a não ser fiel à nossa verdade, o que começou a nos perturbar de novo, porque a gente é uma plataforma e a gente quer distribuir conteúdo, porque a gente quer que eles evoluam, além de apontar os erros, porque a gente faz muito isso, assim, entre um awards e outro, as juradas fazem leituras de portfólio e a gente começa a apontar as falhas de fotos para que eles possam evoluir. Mas só isso não é suficiente, então a gente precisa, né, e a gente tinha proposto lá no início que a gente ia gerar conteúdo para que as pessoas conseguissem absorver o estudo, absorver as técnicas, enfim, o que era preciso para fazer fotos melhores. E os conteúdos a gente acabou deixando um pouco a desejar, era mais difícil as pessoas fornecerem conteúdos e a gente se viu preso a não estar entregando tudo o que a gente tinha se proposto a entregar. E foi aí que a gente teve a ideia de fazer uma conferência online, né, nessa método super atual de entrega de conteúdo, que vai ao ar agora em outubro. E que vai ter também, ela vai ser totalmente online e gratuita, vai contar com aproximadamente 20 palestras e vamos estar aí no meio também fazendo umas lives, umas leituras de portfólio para engajar as pessoas e fazer com que elas evoluam para que o material seja tão bom para ganhar prêmio quanto para entregar para o seu cliente e deixar ele feliz, assim, porque eu acho que uma coisa não é válida, não se valida sem a outra. Então a gente, por mais que a gente é uma plataforma que tem um projeto que é os prêmios, a gente também quer que os clientes saiam satisfeitos com os fotógrafos. A gente acha que isso ajuda. Então é isso, é uma conferência totalmente online e gratuita. A maior conferência de família
do Brasil, Uau! que já está expandindo aí para América Latina também, então totalmente voltado para o público, que vai falar além da fotografia e técnica fotográfica, de negócios, em pós-produção, diagramação, para transformar, deixar o fotógrafo um fotógrafo completo, assim. Que vai ao ar do dia 15 ao dia 19. Não, corta isso, ficou horrível. Tu não tá gravando mais, né, Felipe? Tá bom. Isso aí vai ter um monte daqueles preto e branco, né? Se ele for botar os erros do negócio, vai ser 10 minutos só de erro e o resto a gente, né, tem 2 frases que são válidas. Quando tem olhar Netflix, ser viciado em séries. Mas tem séries, várias séries, claro, que tem sobre fotografia. Ou tem uma fotografia muito boa. Muito bem. Eu acho que é... La Casa de Papel? Não assisti, eu acho que eu sou a única pessoa na minha vida que não assistiu essa série. Eu também não assisti Eu também não assisti. Várias pessoas assistiram. A série do momento é aquela Annie with Anne. Eu sei da mulherzinha do Chapéu Reis. Essa eu também não olhei ainda, mas tá bombando, né? Não, mas essa é a Annie with Anne, que é N com E, que ela é muito boa, fotografia incrível, e é uma série baseada num livro de 1960 e alguma coisa, que trata de tanto assunto atual, machismo, feminismo, gêneros, racismo, assim, ó, que não parece que é de um livro que foi escrito em 1960. Nossa! Ou, né, mostra pra gente quão retrógrado a gente é, né? Natal. Então, mas é muito bom. E a fotografia dela é do caralho, assim, é incrível. Então. Eu sou meio conhecida por falar palavra, eu até me comportei, estive contida. O único momento que eu falei palavrão é já que. Respeite o seu processo. Eu sofri muito por isso no início, porque eu brinco que eu tenho passos de formiguinha assim para fazer qualquer coisa. Bom, tanto que Amarelos, ela demorou 2 anos e meio, 3 anos pra gente lançar ela, só estruturando. E eu namoro com o Lucas, que corre, assim, e eu ficava muito frustrada. Eu via muitas pessoas correndo e chegando antes em algum lugar que eu achava que eu queria chegar. Eu comecei a entender que cada um tem o seu processo e que se a gente tiver foco, a gente vai chegar onde a gente quer chegar. A gente precisa ter foco, a gente tem que entender como a gente age, qual é o nosso processo e a nossa forma de fazer as coisas, assim. Acho que a gente está num mundo muito avançado, muito tecnológico, e todo mundo quer chegar lá e quer chegar antes, e a gente vai perdendo as coisas boas que o caminho vai trazendo. Então, acho que cada um tem uma forma de fazer, um tempo para fazer, e eu acho que para mim é o mais válido. Eu gostaria que alguém tivesse me falado lá no início, assim, só respeita o teu processo que vai dar tudo certo. A minha última pergunta é só minha, não é da entrevista. Como ter 2 fotógrafos mega blaster morando debaixo do mesmo teto? Eu já não sei. Terapia. Eu tenho muito processo mesmo, porque tipo, vocês são 2 potências fotográficas. Tipo, como que vocês lidam com isso? Tipo, vocês competem entre si? Então, rola nos casamentos, né? Rola muito nos casamentos que daí a gente fotografa junto, assim, de tipo, quero ver tu me venceu hoje e tal, tipo, a gente sempre vê que afinal de cada casamento, quando a gente vai fazer, a gente escolhe junto as fotos que vão pro blog, e aí a gente sempre vê quem ganhou, sabe? Quem emplacou. Isso é muito legal, quem sai ganhando é o pessoal da festa, né? Tipo assim, tem que ser um fotógrafo mega blaster. E isso fez a gente evoluir muito, assim, como fotógrafos, porque o processo que a gente faz hoje para escolher as fotos é imprimir as fotos, então eu escolho as minhas, o Lucas escolhe as deles, a gente junta e aí ele faz uma seleção e manda imprimir. E na hora da impressão a gente vai olhando, né, e vai vendo, assim, a gente vê quem ganhou, mas o conjunto fica muito melhor e a gente vai agregando, porque aí é muito mais fácil.
Por exemplo, assim, eu sou muito orgânica, tanto na minha fotografia de família como em casamento. Sou muito orgânica. O que eu tô vendo, eu tô clicando. O Lucas não, o Lucas já é um pouco mais artista. Ele compõe, ele tem umas firulas que ele enfia lá no meio e tudo mais. Então é bom porque a gente consegue um apontar a falha do outro. Por exemplo, às vezes ele levou 2 horas pra fazer uma foto com uma luz, momento, composição, e a foto ficou horrível, tá cagada. E daí, tipo, cara, eu preciso falar pra ele, e aí a gente fica debatendo, discutindo, tá cagada, não tá cagada, e assim a gente vai. Mas é bom porque daí a gente evolui. Ou da mesma forma, ele vê uma foto minha, às vezes ele manda imprimir e fala, ó, tu tá vendo que aqui tu poderia ter chegado mais pro lado e tal. E a gente vai fazendo. Com as minhas fotos de família é a mesma forma. É muito difícil eu passar um trabalho sem mostrar pra ele. Então eu chamo ele, ele olha tudo comigo. Ele não tem muito poder de escolha, porque eu já sou mais chata, né? Daí tipo, eu escolho, mas eu só peço pra ele olhar. Geralmente ele fala, aqui poderia ter sido diferente se tu tivesse feito isso. Então acho que isso faz com que a gente evolua muito, assim. Mas, né, a gente é aquelas pessoas que não se misturam, a gente só fala de fotografia. Se a gente vai pra festa, a gente tá lá num canto bebendo e falando de foto. A gente é tipo, né? Normal. Isso, um casal com a mesma profissão, né?